Vezes nós já estivemos neste local, nesta rua, exatamente aqui nesta esquina. E mais uma vez nos encontramos aqui. Grupos diversos já estiveram aqui anunciando a palavra de Jesus. Então este é um local que seguramente eu quero dizer aos nossos ouvintes abençoado, porque é um local onde frequentemente a palavra de Cristo é anunciada. E eu lhe afirmo com toda a convicção que não existe nada tão precioso, tão maravilhoso para se ouvir do que a palavra de Jesus. Deus, pela sua bondade e graça, ao nos criar, Ele nos criou com a capacidade, com aquilo que na escola a gente aprende como sentidos, e a ciência humana classifica como 5 sentidos que cada um de nós tem, com exceção de se de repente houve algum problema que tenha provocado algum tipo de deficiência em um desses sentidos, mas naturalmente nós temos os sentidos que Deus nos deu ao criar o ser humano. E dentre eles está os nossos ouvidos. E então eu quero destacar nesta oportunidade a importância desse sentido do nosso ouvido. Você sabia que é através do nosso ouvido que Deus resolveu fazer com que possamos ter contato com a mensagem que é necessária para nos fazer encontrar com Deus? Sim, é através dos nossos ouvidos. Porque quando Ele ordenou aos seus seguidores, primeiramente, quando esteve aqui na terra, Ele conversou durante 3 anos e meio. Jesus esteve conversando com os seus seguidores. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele escolheu 12 homens, 12 pessoas, para ensinar e para treinar essas pessoas no seu ensinamento. Então, essas pessoas que Jesus chamou, elas ouviram o ensinamento de Jesus. Aí já demonstra a importância desse sentido, o ouvido. Eu considero um privilégio extraordinário para aqueles homens que tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Jesus, a própria voz de Cristo, o Salvador. Eles ouviram Jesus falando com eles, ensinando, mas eles não apenas para entender o projeto de salvação de Deus para a vida humana. Então, Jesus falou àquelas pessoas tudo o que é necessário o homem ouvir para que ele possa entender que há um Deus todo-poderoso
alguma variação na contagem dos anos. Mas se não tivesse nenhum problema na contagem dos anos, Jesus estaria com 23 anos de idade, se ele tivesse, por exemplo, nascido no ano 2000, há 2023 anos atrás, Jesus havia nascido. Então, estaria fazendo ano 2000, seria 2000 anos do seu nascimento. Então, 2023, ele deveria estar na faixa de, então, 23 anos. Daqui a 7 anos, ele começaria o seu ministério, voltando no tempo, né? E ele passou 3 anos e meio explicando o seu ensinamento para aquelas pessoas. Mas ele que se tornou homem e fez esse trabalho, ele foi morto. E a morte dele é conhecida. Também o seu nascimento é conhecido. Todos nós, creio, sabemos da história do nascimento de Jesus. E as informações que estão contidas nos evangelhos sobre ele. Também conhecemos muito a sua morte. Sabemos a causa, por que o mataram. Homens que não suportavam ouvir a sua palavra tiveram ódio dele. Porque a palavra que Jesus anunciava confrontava com as atitudes daquelas pessoas. Eles não queriam mudar de vida. Então, qual foi o resultado? Sentiram ódio disso. E por isso o mataram. Porque Jesus estava apresentando uma vida nova para as pessoas. Mas acontece que nem todo mundo quer mudar de vida. Sim, nem todos querem mudar de vida. E aqueles que não quiseram, preferiram não ter alguém que apontasse que coisas que eles faziam estavam erradas. Mas, mesmo assim, muitos conseguiram entender a mensagem de Jesus e quiseram uma transformação de vida. Sabe por quê? Porque naquele tempo também haviam pessoas que estavam sofrendo. Haviam pessoas que estavam sem rumo, sem saber o que fazer da sua vida. De repente aparece Jesus, dizendo para as pessoas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, 3 coisas que são as coisas que mais os seres humanos procuram: caminho, verdade e vida. Caminho para quê? O caminho da minha existência. E então as pessoas, sem saber de tudo isso, se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Por que estou vivo? Para onde eu vou depois? E então Jesus diz: eu sou o caminho. Sou eu que quero conduzir a sua vida. Alguns acham que é religião, que são rituais. Não é isso. É Jesus que te salva. E outra coisa, é importante compreender: caminho, verdade e vida. Então Jesus é essas 3 coisas. Caminho para encontrar o sentido da sua existência. Você, amigo, não está aqui por acaso. Deus te colocou nesta terra com um propósito. Este propósito se perdeu. Então Jesus veio para reencontrar para você o propósito para o qual você foi criado. O propósito para o qual você foi criado. Então, por isso que ele aponta qual é o caminho.
a verdade. Ora, a sociedade hoje não sabe o que é a verdade. Os grandes filósofos, desde a Grécia Antiga, lá para os seus 2.500 anos ou mais, já procuravam a verdade. E a única conclusão que os filósofos chegaram foi que não existe uma verdade, cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quiser, é a verdade de cada um, então tem um monte de verdades por aí. Só que Jesus vem e diz: eu sou a verdade. Então ele é a verdade, ele garante que ele é a verdade. Significa que a palavra de Jesus é a verdade, e ela é a única verdade. Não existe verdade no que os homens dizem, no que os políticos dizem, no que as autoridades seculares dizem, mas a verdade naquilo que Jesus diz. Então é importante que nós possamos entender o peso do significado de Jesus dizer: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, ele disse. O caminho, a verdade. Mas não somente caminho, não somente verdade, mas ele diz também: eu sou a vida. Meu Jesus, que isso? A vida. Então ele é a vida. O que significa dizer que ele é a vida? Muito em breve estaremos ouvindo o soar da trombeta de Deus. Eu me impressiono com isso. E como eu gostaria de passar a impressão que eu tenho sobre isso a todos os que nos ouvem. Jesus é a vida. Porque eu, quando comecei a perceber que a morte existe, fiquei apavorado. Porque viver é tão bom, é tão maravilhoso viver. E a morte é uma realidade para todos os seres humanos. Por mais que você viva 100 anos, quem passa 100 anos aqui na Terra viveu bastante. Mas ainda assim é muito pouco. Mas então você encontra Jesus dizendo: eu sou a vida. E quando ele diz que ele é a vida, com todo o esforço que eu puder fazer, eu quero trazer o significado disso. Quando Jesus diz: eu sou a vida, ele está te dizendo que mesmo quando um dia você morrer aqui nesta terra, ele pode fazer você viver outra vez. Eis aqui mais uma vez. E é isto que o ser humano tem tanta dificuldade de entender, que mesmo que essa vida se acabe, Deus promete uma outra vida. E isso só pode ser conseguido em Jesus. Só em Jesus. Uma outra vida só em Jesus. Então essa vida aqui vai terminar. Mas então o que a gente vai fazer depois? Para onde a gente vai? Jesus diz: eu sou a vida. Mas o que isso significa? Como é que eu vou entender que ele é a vida? Que provas? Como é que eu vou conseguir enxergar isso? Você pode enxergar isso no próprio Jesus. Eu falei no início que mataram ele. Então ele passou pela morte, pela mesma morte que cada um de nós vai passar um dia. Mataram ele, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Então, tente entender como foi essa ressurreição de Cristo. Aí nós vamos entender, lá onde está registrado sobre isso, ele ressuscitou e ele trouxe um corpo não mais igual, não mais semelhante a este, que é um corpo perecível, mas é um corpo que tem assim um poder, um corpo que é chamado de um corpo glorioso, que não sofre mais a corrupção
a degeneração física que nós passamos aqui, porque nós envelhecemos. Mas o corpo que Jesus ressuscitou é um corpo que não envelhece, que não adoece, que não sofre essa decomposição física. Então esse é o significado de ressurreição. E então, em vários momentos, em várias passagens, Jesus tenta demonstrar a nós que esse mesmo corpo glorioso que Ele ressuscitou, Ele vai te dar se você acreditar na sua palavra também. E então, você também terá um corpo glorioso, mesmo depois que você passar pela morte. E quando Ele ordenar que os mortos se levantem das suas sepulturas, aqueles mortos que creram nele antes, enquanto estavam vivos, irão ter um corpo glorioso. E não existe nenhuma palavra tão interessante quanto esta. Você nunca vai ouvir em lugar nenhum uma notícia tão interessante como esta. A possibilidade de ter a vida e ter um corpo glorioso que não sofre mais as coisas que nós sofremos neste corpo físico. É por isso que Jesus diz: eu sou caminho, verdade e vida. Porque nele a vida é eterna. E essa é a mensagem que ele mandou anunciar pelo mundo inteiro. E que já foi anunciada várias vezes nesta esquina. E mais uma vez está sendo dita aqui. Que esta palavra possa alcançar o coração dos nossos amigos ouvintes. E que isto possa ser interessante e útil para a sua vida. Entender que Jesus é caminho, verdade e vida. O que eu faço então? O que eu devo fazer? Essa pergunta muitas pessoas fizeram quando ouviram essa mensagem. Agora, o que eu faço? Aí ele diz: crê no Senhor Jesus, e então você será salvo. Aí eu falei em salvo, né? Eu preciso dizer o que é ser salvo. Quem é salvo é alguém que encontrou essa verdade, esse caminho e essa vida em Jesus. Esse que é ser salvo, é quem encontrou a vida. Quem encontrou o caminho da verdade e da vida está salvo. E a gente precisa encontrar tudo isso enquanto estamos vivos, porque morto não consegue encontrar. Por isso que Jesus mandou anunciar aos vivos a palavra da salvação. Eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. E enquanto nós vamos cantando, os pregadores vão pregando, as irmãs vão orando e juntos